Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Mojibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Namastê, bom dia a todos vocês. Meus queridos do Vedanta Brasil, nós damos continuidade, mais ou menos onde nós paramos ontem, né? Capítulo 4, no qual Krishna Guru está apresentando para nós, né, as práticas espirituais, né? Então, cabe lembrar que o capítulo 4 é um capítulo muito importante, né? Alguns dizem que é um dos capítulos mais essenciais, né? Porque, primeiro, ele inicia, né, falando do Avatara e a diferença entre o Avatara e o Jiva-Atma, né, a encarnação, a natureza do Avatara, a natureza do Jiva-Atma, e depois o propósito do Avatara e o propósito do Jiva-Atma. O propósito do Jiva-Atma é exaurir Punya Papa e, no processo, obter mais e mais conhecimento e sabedoria, até que ele seja graduado, né? Receba o diploma, né? E aí ele possa né, optar por né, se dissolver em Brahman como Brahman, né? Então, esse foi um aspecto inicial do capítulo 4, e depois nós nos movemos num outro tópico muito interessante, quando o Krishna Guru apresenta o conceito de Jnana Karma Sannyasa, né? Esse Jnana Karma Sannyasa é considerado o tópico mais importante do Gita. Por quê? Porque ele está falando de algo que é um sannyasi, apesar de todos os karmas que envolve a nossa participação e interação com o mundo, através dos nossos papéis sociais. Então, nós somos grihastas, nós somos pessoas do mundo, e Krishna apresenta no capítulo 4 esse conceito, né, de novo, né, esclarecendo, e você não precisa ser um sannyasi yani para ser livre, você pode ser um grihasta yani, né? Então, o que isso significa? Você é livre, apesar das ações que você, né, deve fazer, porque você está envolvido na sociedade, você exerce determinados papéis sociais. Então, é Jnana Karma Sannyasi. É um sannyasi que vive no mundo, é um yani que é sannyasi. Então, qual é a diferença do sannyasi que é o yani sannyasi? Qual a diferença do yani que é o sannyasi, né? O yani sannyasi é aquele que passa por um período de 2 renúncias, né? A primeira renúncia é renunciar à sua participação no mundo, os seus papéis, né? O seu envolvimento. Então, ele vai renunciar o estilo de vida, né? Ele já não tem interesse, ele já nasceu com uma certa despaixão a respeito do que o mundo tem para nos oferecer. Então, ele já vai se afastando. Aí, quando ele é muito jovem, ele já tem aquele impulso, né, de procurar um monastério, procurar um ashram, né, um gurukula, um local, uma caverna, né, um guru isolado na floresta, né, para fazer esse trabalho espiritual. Então, existe uma renúncia exterior que é o início da sua renúncia, né? Então, essa renúncia exterior, ela precisa frutificar, se manifestar como a renúncia interior. Então, a renúncia interior é o quê? É renunciar à crença, né,
de que eu sou o corpo-mente, a convicção de que corpo-mente ele pertence a Ishvara, eu sou simplesmente um inquilino, digamos assim, né, temporário, e eu assumo a minha identidade na consciência como consciência, né? Mas isso não sempre frutifica no caso do Yanni Sannyasi, né? Existe o potencial, sim, mas eles vão, né, eles se afastam da sociedade, eles morrem civilmente, né, como pessoa cívica, né, oficialmente, eles deixam de existir, e este é o Sannyasa Yani. O Grihastha Yani, ele, dentro desse contexto, ele é apresentado por Krishna Guru também como um sannyasi. Então, que tipo de sannyasi é esse que não renunciou os papéis sociais, não renunciou às interações com o seu meio ambiente, que continua, né, tocando as coisas, tendo filhos, participando na sociedade? Que tipo de sannyasi é esse? Que renúncia é essa? Sannyasi significa renúncia, a propósito, literalmente, né? Quando o famoso Osho Rajneesh, nos anos 70, lançou a ideia dos sannyasis, né, dele, que não precisava renunciar a nada, né? Ele não apresentou os ensinamentos a respeito da renúncia interna, a renúncia interior. Ele falou: vocês são sannyas, meus sannyas, e vocês podem se divertir à vontade, né? Ele não tinha realmente um ensinamento, ele apresentou simplesmente uma lista, né, que é parte mesmo do Patanjali Yoga, né, do Yoga Sutra, uma lista de meditações, 108 meditações, e falou assim, ó, terapia e meditação é tudo que eu tenho para oferecer e divirtam-se, né? Então, é um típico exemplo de um guru de iniciação, né? Guru de iniciação. Então, voltando para o sannyasi grihastha é um sannyasi que ele recebe o título de sannyasi quando ele se torna um yani, um grihastha yani. E o que ele renunciou? Ele renunciou à crença de que eu sou o corpo-mente e este é o meu corpo-mente, entendeu? A identificação, o meu corpo-mente, eu e as minhas ações, eu e as minhas experiências, né, resultantes das minhas ações, é tudo eu, meu. Então, essa é a renúncia do ego, essa é a renúncia da ignorância, que é a renúncia que realmente conta, entendeu? É a renúncia de verdade, né? É renunciar como nós vimos, né, o sentido dos yajnas nesses ensinamentos do capítulo 4 é uma prática mais elevada de renúncia do ego, né? Renúncia dessa crença de que eu sou o executor, fazedor, desfrutador, controlo meu destino, eu sou o cara, etc, etc. Então, é isso que, no final das contas, precisa ser renunciado. E por que esta passagem do capítulo 4 é a passagem mais importante do Bhagavad Gita? É porque o Bhagavad Gita foi desenhada não para os sannyasis que vivem no ashram, que estão estudando os Brahma Sutras, que são as análises e comentários profundos das declarações finais dos Upanishads, né? Não, ele apresenta o Gita para os grihastas, para as pessoas do mundo, apresentando, né, o valor do karma, o valor do dharma, o valor de upasana, né? Todo o processo de crescimento, melhoramento, né, de desenvolvimento do dharma, é todo ele ali apresentado no Bhagavad Gita. Então, ele está ensinando os Upanishads para os grihastas, para as pessoas do mundo, né, pegando-as pela mão e levando, né, e introduzindo também esses ensinamentos finais upanishádicos, né? Então, por que o Swami Paramarthananda e outros dizem que esta é a essência do capítulo 4 e, de modo geral, a essência do Gita? Porque o Gita foi desenhado para nós, grihastas, né? E nós, nos tornando yanis, né, nós somos yanis, apesar de todos os karmas que envolve ser um grihasta, né? Então, nós somos yana, karma, sannyasi. Nós somos sannyasis internamente. Nós renunciamos à identificação com o corpo-mente
né, como corpo-mente, nós assumimos a nossa real identidade, né, e nós permanecemos no mundo, né, sem nenhuma necessidade de mudar nada. Vocês já me ouviram dizer, em algumas passagens, né, que a nossa tradição mais recente, do Shimayananda e Dayananda, eles nunca davam sânias às pessoas quando as pessoas chegavam nos ashrams, né? As pessoas chegam lá, se encantam por um final de semana, ou duas, ou um mês, e falam, eu quero ser um sannyasi. E eles diziam, não, 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 isso vem depois. O que a gente tem para você são os ensinamentos, né? Então, eles apresentam os ensinamentos, porque através dos ensinamentos, não importa você seja um sannyasi tradicional, né, exterior, ou um grihasta, né? Com os ensinamentos você pode renunciar ao ego, renunciar a esta identificação equivocada, aí você se torna, de qualquer modo, um sannyasa. Aí o sannyasa tradicional, que é mudar de roupa e morar isolado, passar o tempo todo só estudando as escrituras para ver se a gente preserva esses ensinamentos, para que eles possam ser disponibilizados para as gerações futuras, etc., etc., né? É uma opção, mas depois que você obteve todo o conhecimento, mesmo que você não tenha obtido o jnana, mas ainda assim você está ali e você tem uma escolha. E aí o Swami Shimaya, ou o Swami Dayananda, dizia, agora que você recebeu os ensinamentos, você escolhe se você quer ser um grihasta ou um sannyasa aqui no ashram. E a pessoa vai compreender o quê? Não importa, tanto faz, né? Porque o objetivo final é o quê? É o sannyasa, a renúncia interna, interior, que é a renúncia do ego, da ideia, da noção equivocada, que é a causa do sofrimento psicológico humano, né? Então, essa questão do jnana karma sannyasa é o mais importante elemento do capítulo 4 e talvez do inteiro Gita, né? Então, nós vimos isso. E nós vimos também aspectos, né, do Jnana Yoga, né, diversos profundos, né, no verso 18 a 24, profundos versos, né, que são puramente declarações upanishádicas. Depois disso, o Krishna Guru nos apresentou as sadhanas, né? As sadhanas que nos permite este percurso, né, de purificação, elevação, refinamento, né, de tal modo que a gente possa assimilar o último dos yajanas, que é o Jnana Yajana, né, que é o Jnana Yoga do Vedanta, né, dos Upanishads, que é sacrificar o ego, né? Antes a gente sacrifica isso, sacrifica aquilo, a gente abre mão disso, a gente vai queimando os obstáculos, né? Vai queimando aonde? Vai queimando através dos nossos esforços que são dedicados ao Senhor, ao Criador, né? Nesse processo de elevação, que é o propósito desta oportunidade que nós temos, né? Então, a gente viu tudo isso, e isso nos levou até a parte final, onde Krishna Guru começa a falar ele falou sobre alguns versos, ele também abordou os benefícios, né? Os benefícios do jnana, né? Do autoconhecimento, de moksha. Quais são os benefícios? Nós vimos também alguns bons, né, versos, né, a respeito disso. Esses versos a respeito do benefício, eles ocorrem sempre, eles servem para nos dar mais confiança, mais coragem, porque é um esforço que realmente vale a pena. De fato, é o único esforço que realmente vale a pena, o esforço para compreender, né, a nossa real natureza, né? Então, isso, mais ou menos, uma introdução que nos trouxe até essa última etapa, né, na qual Krishna Guru apresenta diversas yajanas, né? Inclusive yajanas mais relevantes dentro do contexto védico, né, no qual muitos rituais foram descritos, né?
Então, nós vimos algumas dessas passagens recentemente. O Swami Paramarthananda estava colocando o fato de que entre uma infinidade de sadhanas, né, existe a sadhana da recitação, né, da memorização, né? Você quer manter esses ensinamentos vivos? Vocês já me ouviram falar sobre esses ensinamentos? Essa visão vedântica tem que se tornar bem estabelecida e viva na mente, de modo que ela sirva como um escudo, como Krishna diz em algumas passagens, nos protegendo de grande sofrimento, porque os ensinamentos estão vivos na minha mente, né? Então, nesse sentido, a importância, né, da recitação como um yajna, um tipo de sadhana, recitar, 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 recitar. Mas, como nós sabemos, a recitação, simplesmente a nível mecânico, né, de papagaio, ela não é tudo, né? Ela tem uma vibração que ela serve um determinado propósito de purificação. Mas a gente precisa, qualquer que seja o mantra, né? Seja um mantra do Gita, um mantra de qualquer outro texto, né? Ele precisa ser compreendido, né? As palavras, né? O texto precisa ser compreendido, né? Então, essas recitações silenciosas ou orais, né? Elas também são partes, né? De práticas espirituais que servem o propósito de purificação, né? Mais importante ainda, como eles faziam, né? Ou de repente ainda fazem, depois de um certo tempo, as pessoas que decoraram o capítulo 4 do Gita precisam compreendê-lo e assimilá-lo, né, completamente, né? Então, nós vimos tudo isso, né? O Swami disse que, não, mas eu não posso pedir isso a vocês, senão vocês não voltam. Aí eu aproveitei a brecha e falei, eu não posso pedir ninguém para abrir o vídeo, senão as pessoas não vêm mais, né? Ó, não estou pedindo para ninguém abrir os vídeos, por favor, hein? Ok, é por isso que eles desenvolveram duas formas de literatura. Existe aquela literatura que é o ensinamento, né, nas escrituras, e o outro que é o método cântico, né? É uma melodia que precisa seguir um certo uma geometria métrica, entendeu? Que só você ouvindo, por exemplo, eu tive a oportunidade lá no ashram de Ramana Maharshi, né, de ouvir, né, todos aqueles cânticos, né, métricos, né, sempre a mesma melodia, mas o contexto é outro, e as pessoas decoram mais facilmente quando é música, parece incrível, né, mas elas decorem mais facilmente. E aquilo tem uma vibração, basta dar uma passadinha lá em Tiruvannamalai, participar daquelas sessões lá, né, de bhajans, ou kirtans, ou chantings, né, e você vê a vibração daquelas palavras, né, sábias, né, das escrituras cantadas, né, e as pessoas repetem como uma música, né? Então, existem esses dois tipos, né, de memorização. Portanto, obtendo de cor, decorando, isso fica mais fácil você desenvolver a visão do Vedanta, a visão do capítulo 4 neste contexto, né? É por isso que eles desenvolveram duas formas, né? Agora, portanto, a investigação deve ser feita. Então, uma é cântica, né? Quando a forma de sutra, de escritura, são todas declarações finais. Eu não vi, eu queria ver, eu esqueci. Aqui está escrito, são todas as declarações da cápsula, né? Então, eu entendo que são todas as declarações de identidade que ocorrem nos Upanishads, né? As declarações finais a respeito da real natureza do ser, do eu, né? Do universo, né? Então, as escrituras elas são mais contidas, né? Neste propósito, né? De ensinamento direto,
aí ele dá aqui alguns exemplos de Brahma Sutras, né? De Brahma Sutras, né? Do Samyanyava Adhyaya. Só agora, portanto, a investigação deve ser feita sobre a realidade absoluta, né? Então, essa aqui, por exemplo, uma passagem na qual, agora, portanto, né? O que isso significa dizer? Now, therefore, agora, portanto, a investigação deve ser feita, né? Então, nos Brahma Sutras, ninguém fala lá sobre melhoramento, purificação, né? Maturidade, desenvolvimento de maturidade, né? Limpeza do corpo astral, físico, isso e aquilo, dieta, rituais, nada disso é falado, né? Nos Brahma Sutras. Brahma Sutras são os comentários, né, e as análises das declarações finais dos Vedas, né, que são os Upanishads, né? Então, muito frequentemente, ela inicia esses Upanishads, ela inicia dizendo, agora, portanto, now, therefore, significa que agora que vocês estão qualificados e preparados, né, nós entramos no X da questão, nós entramos na investigação final sobre a real natureza do eu, real natureza do ser, né? Uma outra passagem diz que de onde surge a criação, em que ela existe, em quem será dissolvida. Então, a verdade absoluta é a fonte, né, de tudo, da onde essa criação aparentemente surge, ela é mantida, a sua existência aparente é mantida a partir desta fonte, e ela é dissolvida e resolvida de volta nesta fonte. São todas declarações referentes à verdade absoluta, né? Que Brahman é a fonte da criação, uma outra passagem, que Brahman é a fonte da criação e assim por diante, é concluído a partir da Escritura, porque a Escritura é a fonte de conhecimento sobre Brahman, válido sobre Brahman, válido sobre a realidade. Então, Brahman é a fonte da criação, e as escrituras, elas são parte integrante da criação, elas foram manifestadas dentro do âmbito da criação, tudo se resolve em Brahman, tudo se origina em Brahman, então, Brahman é a fonte também dessas escrituras, tá? Então, tudo vem, né, do Criador, vem de Brahman ou de Ishvara, como queiramos visualizar esta consciência, verdade ou inteligência suprema, né? Uma outra passagem, mas a verdade de que Brahman só pode ser conhecido por meio dos Vedas deve ser ao fato de que os Vedas são consistentemente reconciliados somente em Brahman, né? Mas a verdade de que Brahman só pode ser conhecido por meio dos Vedas, né? Então, Brahman é conhecido através dos Vedas, né? E mais especificamente através do Vedanta, o final dos Vedas, né? Se deve ao fato de que todos os ensinamentos são consistentemente reconciliados em Brahman com o Brahman, porque tudo origina de Brahman, né? Por causa da menção do alto de ver, né? A matéria primordial não é a fonte da criação. Por causa da menção do ato de ver, de Brahman ver matéria e energia, não é a fonte. Essa passagem aqui eu prefiro não arriscar a minha interpretação. O Swami não ofereceu o desdobramento, quando eu não tenho certeza, eu prefiro não. Eu acho que isso daí, pelo que eu dei uma olhada, eu acho que tem a ver com o Sankhya, né, que diz que o início é com a matéria primordial, e o Vedanta diz que não. E é em relação a isso aí. Sim, exatamente. Por causa da menção do alto de ver, de Brahman, a matéria primordial não é a fonte da criação. Sim. O que é a Porque fonte da criação? se ele vê, ele é o sujeito, deve ser isso. Ele está olhando, ele Naturalmente. está vendo a matéria, Exatamente. né? É isso que eu tô... Consciência, a fonte da matéria primordial, sim. As energias não são realmente a fonte da criação, como dizem algumas outras filosofias. Muito obrigado, Marcelo. Tudo está em forma de cápsula no e todo Vedanta, Shastra, em poucos versos, pode ser decorado. Outro método que se inventou foi a composição métrica. Você pode cantar as escrituras
é mais fácil de decorar, nós vimos isso, porque está em forma métrica e não em forma de prosa, né? Métrica parece ser mais fácil. Assim, as formas de prosa das escrituras, né, são concebidas exclusivamente para guardar tudo na memória. Assim, todos eles se enquadram no que Svadhyaya, né, a recitação, e por que devemos memorizar, eles nunca usaram a versão impressa ou escrita no livro. Aqui o Swami Paramarthananda diz que ele exalta a importância de ser memorizado esses ensinamentos, né, como primeiro estágio, e ele diz que... e por quê? Por que eles dizem que é importante? Por que eles nunca enfatizam o uso da versão impressa ou do livro, né? Então, isso, para mim, é novidade, porque eu pensava que toda esta recitação e memorização se dava no período no qual a escrita não existia, porque os Vedas existem, né, desde o início da civilização humana, né? Mas não, aqui o Swami Paramarthananda está sugerindo que os ashrams, os gurukulas, eles não sugerem às pessoas usarem os livros, mas memorizar, né? Porque você não deve ficar vendo o livro enquanto você está estudando. Então, você deve conhecer o 4º capítulo sem precisar ler o livro. E qual é o caminho? A única maneira é decorar. Aí você está ouvindo, mas você está simplesmente lembrando os ensinamentos e compreendendo o significado daquelas passagens, né? Que é diferente, né? Mesmo agora, em alguns dos ashramas, se um jovem brahmachari for estudar, a primeira coisa que eles farão é dar o livro para ele e pedir para eles decorarem o livro. Aí ele diz, decora o livro, aí quando estiver decorado você volta. Aí o jovem brahmachari nunca volta, né? Em geral, né? Seria uma disciplina muito rígida, né? Eu não posso pedir isso a vocês, senão vocês não voltam mais. Ok. Então, a memorização é importante, existe uma glória nisso, todas as escrituras estão associadas ao Criador e aos rishis, e a beleza é quando você faz uma transmissão oral, mais cedo ou mais tarde, você desenvolverá o desejo de saber o significado, né? Então, isso é importante a gente compreender e lembrar, né, que o que torna tudo isso, né, práticas espirituais, yajanas, né, é o fato de que tudo isso, né, é associado ao Criador, né? Então, todas as escrituras védicas estão associadas ao Criador e aos rishis, né? Os rishis foram aqueles que captaram, que ouviram, né, que receberam o download, né, dessas revelações. E a beleza desta transmissão oral, né, é que quando você faz essa transmissão, mais cedo ou mais tarde, aqueles que ouvem, né, desenvolvem o desejo de querer compreender o significado, né? Inicialmente, você pode fazer como uma rotina, né, ouvindo mantras, né? Mas um dia ou outro você vai ir além e não ficará mais satisfeito somente com a vibração daquele mantra, né, que você ouve de novo e que tranquiliza a sua mente, né? É como se fosse um tranquilizante, né? Você está usando o mantra, o Upanishad, como um tranquilizante, que a maioria das pessoas fazem lá no ashram de Tiruvannamalai. Vai lá para tranquilizar a mente naquele campo de energia, né? Então, isso vai tranquilizar, vai modificar a mente positivamente, né? E você vai se purificando. Mas um dia chega que você quer compreender o que aquele mantra realmente está querendo dizer. Você está começando a entrar no campo do entendimento e da compreensão,
que é aquilo que produz, né, uma tranquilização mais efetiva e mais permanente, como nós sabemos, né? Então, esse desejo virá, né? Então, essa recitação, ela se torna mais profunda, uma yajna mais profunda, porque você está buscando não somente o bem-estar daquela vibração, que aquela vibração causa na sua mente, mas você está buscando o entendimento, a compreensão de tudo aquilo. E isso se torna uma sadhana muito importante, parayana, né? Então, esse é um outro aspecto, né, que, né, eu nunca tinha entrado em contato com esses aspectos mais minuciosos, né, dessas práticas védicas, né, vedânticas, né, e que eu acho bonito, eu acho importante a gente compreender a nossa sampradaya nesses detalhes também, né? Então, o próximo é o quê? O próximo é a compreensão, como eu estou apontando, né? Você fez tantas coisas, tantos rituais, fez diversas práticas, né? Inclusive meditações, etc. E agora você quer o quê? Quer a compreensão. Então, o próximo é Jnana Yajna, né? Jnana Yajna é o estudo do significado das escrituras, que no início você até cantava, né? No ritmo, né? De melodia, né, para facilitar, e agora você está interessado em compreender e assimilar aquele conhecimento, né? Então, você entra no campo do entendimento, o significado dos ensinamentos, né, da indagação, inquirição, investigação, da análise, né? Então, interior a isso é o quê? Você está aprendendo a cantar, você não está preocupado com o conhecimento. Você está tentando decorar a escritura, né? Então, quando a gente entra nesta comunicação oral da tradição, nós estamos entrando no Jnana Yoga, né? O Yajna Avyana, Jnana Yajna, né? Que é a exposição do significado dessas palavras e frases, né? Contidas nos Vedas e no Vedanta, né, expostas por um professor competente e honesto, né? Então, essa comunicação vai nos levar ao Jnana Yoga do Vedanta. É a comunicação a respeito de quê? Do significado intrínseco, né? O Vedanta é muito particular, porque sem um professor que explique, que desdobre, né, exponha o significado por trás daquelas palavras, o Vedanta, muito frequentemente, é mal interpretado, né? E não somente ele vai aparecer contraditório, muitas vezes, né? Então, nós precisamos de compreender, né, receber essa comunicação oral do guru para que nós possamos compreender realmente o significado das palavras e das frases, né, do Vedanta, né? É um estudo sobre o autoconhecimento. Nos ashrams, as pessoas entram em idade muito precoce, eles levam 5, 6 anos decorando tudo, depois dos 7 aos 14, eles vão estudar o significado, essa era a estrutura, ou talvez ainda exista a estrutura dos gurukulas, né, dos ashrams. Até mesmo no Taittiriya Upanishad, tudo é decorado pelos estudantes. E quando eles chegam na idade de 10 ou 11 anos, eles perguntam, você compreendeu o significado? Eles dizem, não, compreendi nada, porque eu nunca fui ensinado o significado. Então, eles têm a oportunidade de conhecer o significado, e isso é chamado de Jnana Yajna. Agora, aqui pode vir uma dúvida. A dúvida será se você se lembra de uma das minhas aulas anteriores. Se você não se lembra, nenhum problema.
Foi no verso 25, eu disse que 2 Yajnas são mencionados. Um é Deva Yajna, que é o relacionamento do Jivatma com representantes de Brahman, representantes de Ishvara, a minha divindade pessoal, né? Então, existe esta prática espiritual, né? Devocional, a respeito, em relação à minha divindade, né? E ele mencionou também um outro que é Yana Yajna, né? Que é uma outra prática espiritual na qual você não se relaciona com a sua divindade pessoal, mas você está se relacionando com as escrituras reveladas com o intuito, com o objetivo de compreender que a sua natureza e a natureza de tudo, de todos, é somente Satitananda, a consciência e existência de natureza ilimitada. E você faz isso também com o espírito de devoção e de entrega e de sacrifício, mas a esse ponto você já não está visualizando a sua divindade pessoal, você está sacrificando o seu ego, a sua identidade limitada como Jiva Atma, no altar de Brahman. Então, agora o seu relacionamento é com o Atma, é com o ser, né? Com o eu superior, é com Brahman, a única realidade, né? Consciência e existência, né? Então, ainda assim, existe uma religiosidade, porque agora você resolveu as divindades pessoais em Ishvara se resolveu em Brahman, e agora as escrituras são reveladas diretamente de Brahman, através de Ishvara, e você está trabalhando para assimilar e internalizar esses conhecimentos, sacrificando o que? A sua ignorância, né, no altar do fogo de Brahma, no fogo de Shiva, no fogo, né, que é representado nos rituais como Shiva, o fogo de Shiva. Você está queimando a sua ignorância no fogo do conhecimento, né, o fogo desta sabedoria revelada. Então, ele estava nos lembrando desses 2 versículos, são mencionados. Um é o Deva, a divindade, e o outro é o Yana Yoga. E, novamente, no verso 28, Krishna fala de novo sobre Yana Yajna, mas não é uma repetição, é porque tem uma conotação diferente quando ele fala sobre Yana Yajna. No verso 25, Yana Yajna é para Yana, né, para o autoconhecimento, né? O conhecimento espiritual, o autoconhecimento. Isso é Brahman Yana Yajna. Enquanto que aqui no verso 28, o termo Yana Yajna significa todas e quaisquer ciências ou disciplinas, né, do Karma Kanda Yana. O conhecimento das escrituras que envolve os rituais, tudo e tudo. Então, em contextos diferentes, as mesmas palavras, às vezes, elas carregam significados distintos, não existe contradição, é isso que ele está querendo dizer aqui. O conhecimento da lógica, o conhecimento de Mimamsa Shastram, como analisar as escrituras, né? Então, a lógica, a análise, a gramática, todas elas estão ditas como Yana Yajna. Por quê? Até mesmo nos Vedas, até mesmo no Karma Kanda, na porção dos Vedas, que envolve a ação e seus resultados, a fonte e seus resultados, você está usando o intelecto o tempo todo, você está agindo, você está falando, você está pensando, você está analisando também, você está memorizando. Então, o conhecimento intelectual, o intelecto é sempre ativo, né? Então, é uma forma de yana, é uma forma de conhecimento. Você precisa do conhecimento dos Vedas, da estrutura, né? Da tecnologia, dos rituais. Então, de um modo geral, é apresentado como todos os Vedas é a yana yajna, porque ela requer um conhecimento. Só que é um conhecimento a respeito de ações e seus resultados, e os conhecimentos finais, né, propostos, revelados pelos Upanishads, é um conhecimento a respeito, né, da sua real natureza, que requer um estudo e reflexão e contemplação, diferentemente das ações, sejam elas físicas, mentais ou verbais,
né, que irão produzir uma experiência de melhoramento, desde que o indivíduo esteja, né, seguindo o caminho da purificação espiritual. Então, todas as passagens dos Vedas envolvem a lógica, e a lógica requer o intelecto, né? Então, elas são colocadas, todas essas disciplinas, como Jnana e Yajna, mas não confundam, são dois contextos diferentes, né? Ok. Incidentalmente, para estudantes de gramática, se eles souberem gramática sânscrita, ele deve observar aqui a palavra não se refere a yajna em si, mas se refere aos sadakas, né? Mais nuances da linguagem sânscrita que Luiz está esclarecendo, né? Nesta passagem, yajna não significa a prática, o esforço, o sacrifício, né, de entrega de algo para Ishvara, mas se refere, yajna, se refere aos sadakas, né, os aspirantes, os adeptos, né, os discípulos, né, que praticam qualquer tipo de yajna, né. Então, são nuances assim que não servem, não são muito relevantes para nós, que não conhecemos a língua sânscrita e não estudamos os textos, né, dentro daquele contexto cultural védico, né? Tá, por austeridade, nós vimos tudo isso, né? Doações em dinheiro, em muitas outras formas, austeridade de quem se esforça, né? Disciplina, força de vontade. Portanto, refere-se às pessoas que praticam esses yajanas. E, neste caso, todas elas são chamadas de yatayaha. Elas são yatis, literalmente yatis significam sannyasi. Está vendo? Eles vão, né, usando os termos e as palavras e contextos diferentes, a gente pode inferir contradição, mas a gente precisa compreender, né, que palavras, quantas palavras existem na língua portuguesa que tem mais de 1, 2, 3 significados, né? Portanto, Yatayaha significa sannyasi. Nesse contexto, Yati significa que qualquer buscador espiritual comprometido é chamado de Yati, aquele que não aborda a espiritualidade casualmente, né? Então, isso é bonito, é relevante, né? Para nós do Ocidente, né? Então, nesse sentido, eles pegaram, né, a palavra sannyasi e estenderam essa sannyasa, 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 não somente aqueles que, né, estão prontos a renunciar ao ego e entrar no ashram e fazer esta autoinvestigação de tal modo a sacrificar o ego no altar da sua, né, da real identidade de Jivatma em Brahman como Brahman, mas eles estão abrangendo esse termo sannyasi para todos aqueles buscadores, independentemente do estágio de desenvolvimento do buscador, né? Todos esses buscadores, todos esses sadakas, né? Se eles forem comprometidos espiritualmente, eles são chamados de sannyasi. Yati, which significa sannyasi. Então, são, de novo, né, contextos diferentes nos quais a gente pode ficar meio confuso, né? Então, quem são esses yatihis, esses sannyasis, né? São aqueles que abordam a espiritualidade não casualmente, são comprometidos, né? Então, eles estão firmes na busca, né? Não são aqueles que fazem uma abordagem curiosa, amadora, superficial, causal, indiferente. Se a abordagem for assim, né,
o benefício não virá, né? Aquele que considera este processo de busca, de elevação, de crescimento, como a prioridade número um, a prioridade máxima da vida, aqueles sim são beneficiados, né? Então, esse é um conceito importante para que a gente saiba que nós iremos colher os frutos dos nossos esforços, da nossa dedicação, né, consistente, né, e sistemática, né? Então, não, eu apareço 2 vezes por mês, eu apareço, né, isso e aquilo, e já deu, né? É difícil, a menos que, né, os ensinamentos já estejam bem impressos em nossas mentes e a gente viva aplicando esses ensinamentos dia a dia, né? Então, a abordagem irá dizer, nós iremos colher, né, os esforços, né, dos nossos investimentos, né? Os dividendos serão proporcionais àquilo que a gente dá em termos de, de busca, né, comprometida, genuína e séria, né? Portanto, aqueles que são sérios, considerando essa elevação, esse processo como a prioridade número um da minha vida, eles são chamados de quê? De sannyasi, de yati. Mesmo que eles sejam um grihasta ainda no estágio, né, de rituais, entre outras sadhanas que pertencem ao setor do Karma Kanda dos Vedas, né? Ele é sannyasi por quê? Porque ele é comprometido, ele é sério, né? E ele está passando, né, por um estágio que ele precisa passar, né? Portanto, yatyaha significa buscadores comprometidos. Eles não são apenas buscadores comprometidos, eles são pessoas de firme determinação, né? Então, o que ele está querendo? Determinação, né? É uma resolução que a gente não volta atrás, né? Então, se a gente diz, não, eu sou comprometido com o autoconhecimento, e eu identifiquei as escrituras dos Vedas e Vedanta, e Upanishads e Gita, como o melhor pramana, o melhor veículo, meio, né, de obter esse autoconhecimento claro, firme e sempre presente, né? Então, eu me comprometo a isso. Este é o valor número um da minha vida, né? Aí, o que ocorre, né? A pessoa, no momento de clareza, ele tomou essa resolução, mas o que ocorre? No primeiro obstáculo mais forte, né, a determinação não estando presente, ele cede ao obstáculo e aí diz assim, ok, tudo bem, eu estou comprometido, mas daqui a 5, 10 anos, quando a situação, o meu karma melhorar, quando os filhos estiverem crescidos, quando eu estiver aposentado, né? Agora não dá, agora não tem tempo, né? Agora meu estilo de vida mudou, agora eu casei, né? Então a pessoa, ela pode estar comprometida, mas não pode não haver a determinação necessária diante dos obstáculos, das dificuldades, né? Vocês entendem? Isso é muito comum. As pessoas vêm e vão porque elas não têm a determinação de superar todos os obstáculos, né? E quais são os obstáculos mais importantes? Muitas vezes são karmas, né? Circunstâncias kármicas, né? Que não impede da pessoa continuar a fazer esse trabalho, né? Agora aconteceu isso em minha vida, eu tenho que cuidar dos filhos, né? Parentes, pais, mulher, marido novo, mulher nova, minha vida mudou. Então, tem pessoas que elas simplesmente, ou devido a uma circunstância kármica, ou devido à falta ou carência de determinadas qualificações, né? Ela simplesmente pula fora do barco, né? Ela simplesmente abandona o trem do Vedanta, o ônibus do Vedanta. Por quê? Porque o karma mudou,
né? E eu estou tendo alguma dificuldade, e aí, não, eu ouvi falar que a falta de qualificações pode ser superada através do desenvolvimento de determinadas qualificações. Mas, muito raramente, o indivíduo tem uma integridade, honestidade intelectual para reconhecer que o problema está na falta de determinadas qualificações. O indivíduo vai dizer, isso não funciona para mim, como alguém me disse uma vez lá em São Paulo, agora eu me encontrei porque eu me dei conta que eu sou um bhakta e o meu caminho para o autoconhecimento é devoção. E agora eu sou um Hare Krishna, né? Por exemplo, né? Então, o indivíduo, ele raramente ele supera esses dois tipos de obstáculos. Um é kármico, que ainda assim não impede ninguém de continuar a fazer esse trabalho, não importa o nível de adversidade que a pessoa possa estar passando. Então, a situação kármica. Outro obstáculo é a falta ainda de determinadas qualificações que requerem desenvolvimento e que o ego espiritual da pessoa não aceita, ou a pessoa diz, eu não tenho tempo para isso, eu quero a minha iluminação instantânea, rápida, né? Imediata, não tenho tempo para perder, né? Essa história de me qualificar, essa história de que este processo espiritual jamais é perdido, porque vai avançar nas próximas encarnações. Não, eu quero o meu diploma nesta vida, né? Nesta vida. Por isso que nós do Vedanta Brasil, nós damos diplomas para todas as pessoas que chegam e começam neste processo, porque assim a gente já não tem esse problema, entendeu? Todo mundo se sente já Brahman, né? E aí ninguém se sente diminuído por falta de qualificação. Então, essa determinação é importante, a gente vê isso de novo e de novo no café do Marcelo, né? Ele, não, e agora eu fiquei sabendo, a cafeína faz muito mal, né? Faz mal aqui, faz mal ali, agora eu vou parar de beber café o dia inteiro, né? Aí, lamentavelmente, no dia seguinte ele fala, tudo bem, mas eu esqueci, já tomei muito café hoje, né? E vou deixar para amanhã, né? E aí as tentações ocorrem, né? O Marcelo vai visitar uma pessoa, a pessoa imediatamente já espera ele com um cafezinho pronto, né? Vai na casa de um amigo, um cafezinho, todo mundo sabe que ele adora de café, as tentações vão estar ali, né? E a determinação e a força de vontade vai enfraquecendo, né? Aí o Swami Paramartananda diz, se você ler a história purânica, as histórias purânicas, né, de Nayanmar, né, é um grupo de 63 santos hindus devotos do Shiva, né, você descobrirá que todas essas pessoas eram pessoas de determinação. 63 santos, né, dentro dessa história, desse Purana, né, de devotos de Shiva, esses devotos, todas elas possuíam esta capacidade de resolução e determinação e decisão, né? O próprio Bhagavan, o próprio Senhor, né, o Criador, vem para testar o devoto, né? Imagina que amanhã o Marcelo faça essa resolução, eu paro de tomar café, né? E aí Ishwara fala assim, esse cara parece ser genuíno, ele já está há diversos anos estudando Vedanta, fazendo um esforço enorme, né? E eu estou começando a botar fé nele, agora eu vou fazer um teste nele. Aí o Marcelo acorda um dia e ele começa a ver café em todos os lugares, sentir café, cheiro de café, onde ele vai tem cheiro de café, né? É o Senhor testando ele. Então, neste Purana, o Senhor vem e começa a testar esses 63 santos de resolução, de decisão, de determinação, né?
Então, um aspecto bonito deste Purana é exaltando o valor da determinação, né? Da resolução. Uma pessoa de determinação fraca, ela jamais progrede espiritualmente. Essa é forte, né? Essa a gente poderia ter evitado, né, Marcelo? A gente poderia ter colocado uma suquinha nessa pílula, né? Para fazê-la mais suave, né? A menos que tenhamos esta força de determinação, a espiritualidade é impossível. Uma pessoa de determinação fraca nunca progride na espiritualidade. Portanto, Krishna admira todas essas pessoas de resolução, de determinação, de força, de disciplina, né? Quantos sadhanas temos agora? Então, no verso 5, nós tivemos 10 sadhanas. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida.
só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.